Macari e este é o programa TV Uniceub, a revista do Centro Universitário de Brasília, aqui na TV Bandeirantes, todos os domingos às 10 horas da manhã. Aqui vamos falar de ciência, esporte, arte, cultura, vida acadêmica e muito mais. No programa de hoje, você vai conhecer um pouco da vida de uma caloura do curso de medicina, vamos falar sobre a nova onda dos debates feministas no Brasil e conhecer a banda Eufória. A TV Uniceub está começando agora. Tatiane tem apenas 19 anos e é a mais nova caloura do curso de medicina do Uniceub. Muito esforço e dedicação que transformaram um sonho em realidade. Conta pra gente, como é que foi a sua reação quando você soube que passou no vestibular de medicina? Ai, foi demais, tipo, saiu a primeira chamada, né, e eu já tinha falado com os meus pais antes que teria uma chance de eu passar e tal. Sabe quando você lê o seu nome assim, não cai a ficha e você, tipo, vou fazer medicina, é isso mesmo, tipo, eu passei, é muito bom, é sabe? Comigo, me belisca. Tipo, é verdade, eu passei. Como é que foi essa saga, Tatiane? Como é que foi desde a escolha, por que escolher medicina, o processo do estudo, até você passar? Na verdade, eu queria mexer nessa área, aí pra mexer nessa área, o que eu preciso fazer? Medicina, aí eu, tá bom, então eu faço, não tem problema. Ah, são 6 anos, você não vai parar de estudar nunca. Cara, mas é isso que eu quero fazer. Você é uma pessoa determinada. Sim, tipo, é porque é muito difícil, você tem que estudar, se você não fizer isso com todas as suas forças, não adianta, sabe? Você vai acabar trocando de curso por causa da dificuldade. Qual é a sensação de colocar uma cover capa do Facebook dizendo que você foi aprovada em medicina? É tipo, é muito bom, tipo, você, cara, você não acredita, sabe? Eu tô falando, é muito, é porque eu lutei muito por isso, então quando eu vejo assim, eu fico emocionada. Esta semana, Tatiane foi para o primeiro dia de aula na faculdade. Tá sendo muito legal. Eu vi, eles fizeram um tour com a gente. Primeiro eles fizeram uma palestra pra ensinar o que é PBL, que é tipo você tentando aprender sozinha e tal. Aí depois eles fizeram um tour com a gente pelo lugar. Nossa, muitos laboratórios. Cada um, tipo, diferente, assim, sabe? Muito legal. E eu vi cadáver pela primeira vez. Foi tipo... Foi muito legal, sério. A gente se deu super bem. Eu acho que vai ser uma turma muito boa. Muitas pessoas legais, assim, sabe? Tipo, que se entrosam mesmo, assim. Que não é, tipo, meio excluído, assim. Falei com muitas pessoas falam assim, eu estudei com você e tal. Muitas pessoas que eu já conhecia, tipo, de vista, assim, que eu estudei juntos com elas no cursinho, essa coisa parecida, entendeu? Foi muito legal, acho que vai ser uma ótima turma, na verdade. Eu só espero terminar o meu curso com ótimos amigos, que vão durar pra sempre, porque 6 anos não é pouca coisa, convivendo com eles mais do que eu convivo com a minha família. E simplesmente alcançar os meus sonhos. A gente da TV Uniceub quer te lançar um desafio, Tatiane. A gente queria pedir para você fotografar e filmar o seu primeiro semestre de medicina, para no final do semestre você mostrar pra gente tudo que você viu e viveu. Eu topo. Você topa? Aham, combinado? Fechado. Boa sorte, garota. Obrigada. Eduardo, quando é que a leitura começou a transformar a sua vida? As minhas experiências com leitura são muito antigas na minha memória, é muito interessante. Eu lembro que de alguma forma, eu não lembro qual, apareceram na minha casa uns livrinhos infantis da Disney, Tesouros Disney. E a cada mês ou quinzena, eu não lembro bem, chegava um, e aí cada um tinha uma cor e 5, 6 histórias. E eu achava aquilo espetacular. Quer dizer, alguém contava para mim no começo, depois eu fui lendo, e eu me encantei com esse universo da Disney. Depois eu comecei a ler tudo que caía na minha mão.
Como é que é o Eduardo hoje no universo da leitura, no universo da literatura? Acho que um leitor frustrado, porque eu queria ter mais tempo, porque eu sempre fui muito curioso, então eu lia muitas coisas variadas, formas diferentes de literatura, poesia, não ficção, e com a correria da vida acadêmica, da vida profissional, a gente fica com muitas leituras direcionadas, que são interessantes, de forma alguma eu desgosto, e sinto falta de pegar livros inteiros, do começo ao fim, porque essa vida acadêmica também muitas vezes nos leva a ler trechos, fragmentos, capítulos, e voltar muitas vezes aos mesmos fragmentos. Então a ideia do livro como romance, de pegar do começo, página 1, percorrer sistematicamente até a última página e fazer uma reflexãozinha depois, isso eu sinto falta de fazer com mais frequência. Se você tivesse que indicar um livro para alguém ler do início ao fim, qual livro que você indicaria? É O Velho Mar, do Hemingway. Porque eu acho aquela história da ligação do menino com o pescador e do menino que se espelha numa pessoa que não é um líder, não é um herói da comunidade, é um ex-herói, tão tocante que eu já reli muitas vezes e acho que me recorda um pouco da minha relação com meu avô, que era uma pessoa muito próxima na minha vida, marcou muito a minha infância, a minha adolescência, e era um pouco isso. Quer dizer, para os padrões mundiais, talvez não fosse um realizador, mas sempre foi o meu ídolo, porque ele era a minha referência de como as pessoas se portavam, de relação com a família, ainda cuidava de outras pessoas adotadas, e eu acho que eu via um pouco naquela figura do pescador o meu avô. Você acha que no mundo de hoje a falta desses ídolos próximos, esses ídolos de carne e osso, esses ídolos que fazem muitas vezes parte da nossa família? Eu acho também que as pessoas não sabem olhar para encontrar. É por isso que isso aqui é tão legal, um projeto como esse, porque você traz pessoas que não são, algumas até são ícones nacionais, como já passaram aqui, a Marina Silva e outros, mas também pessoas que não são ícones nacionais, mas que certamente podem ser um tipo de referência mais próxima para muita gente. Tem muita gente boa por aí, fazendo coisas diferentes, originais, que tem que ser percebidas e valorizadas. Eduardo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Sofá Amarelo. Eu particularmente adorei esse papo com você. Espero que a gente possa vê-lo cada vez mais na sua atuação como jurista e também como exemplo para muitos seguirem por aí. Muito obrigado, Emanuel. Fiquei muito honrado com o convite, mais num cenário como esse. Portanto, estar aqui com um papo tão interessante com alguém que é um realizador, me deixa muito feliz. No próximo bloco, o ministro Aires Brito e a professora Débora Diniz falam sobre a condição da mulher no país dos brucutus. A gente volta já. Muitos dizem que o mundo vive atualmente uma nova onda de debate sobre os assuntos do feminino. Um tema impulsionado fortemente por vários eventos criminosos e pela cobertura ostensiva da mídia a respeito do assunto. Em Brasília, ministros do Supremo Tribunal Federal participaram de uma palestra sobre o assunto no CBEC, o Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais ligado ao UniCeub. Você sabe o que é brucutu? Olha o brucutu, Nas histórias em quadrinhos, ele é o nome de um personagem bruto, machão, bem pouco civilizado. O personagem fez muito sucesso no Brasil e o professor Aires Brito sabe disso. Na intenção de instigar o debate sobre desigualdade de gêneros, ele desafiou a professora doutora Débora Diniz a tratar do tema na palestra A Condição Feminina no País dos Brucutus, que aconteceu aqui no UniCeub. Um termo bem-humorado que abre discussões sobre um dos temas mais importantes da atualidade. Nós precisamos falar de gênero, porque eu quero poder usar a roupa que eu quiser, eu não quero ter medo de sair à noite, eu não quero levar cantadas, eu quero poder ser uma menina e viver a vida como os meninos vivem. Então, talvez nós estejamos vivendo esse momento de intensa tensão entre duas formas de entender. E o nosso exercício é ver que nós temos que falar e como nós vamos falar. E falar de uma forma que garanta a igualdade, né?
Nada melhor do que citar Charles Fourier, que disse o seguinte: o grau de civilização de um povo se mede pelo grau de liberdade da mulher, pelo grau de respeito à mulher, de reverência a ela. Então é o que estamos fazendo aqui no SEBEC, esse Centro Brasileiro de Estudos de Direito Constitucional. Para a primeira mulher ministra do Superior Tribunal Militar, este é um momento de intensas reflexões sobre as questões de gênero no país. Nós temos direito a ser mães, esposas, profissionais, a ascensão profissional e ascensão social. Nós temos direito a tudo. E parece que somos obrigadas, em determinado momento da vida, a fazer escolhas trágicas, né? Ou isso ou aquilo. Porque, em tese, nós não temos o direito de ter tudo, como os homens ainda têm, como os homens sempre tiveram. Um debate que faz repensar a própria Constituição brasileira. Eu acho que o Brasil é um país que vem avançando e mudando de patamar civilizatório, e esta questão da igualdade em geral, igualdade de negros, igualdade de orientação sexual, igualdade de gênero, entra na agenda brasileira e se torna cada vez mais importante. A parte dessa agenda, neste momento contingente, está sendo pressionada pela ocorrência de casos de violência contra a mulher. É ruim que seja esta a causa, mas, enfim, é sempre bom que algum fator seja capaz de deflagrar essa tomada de consciência e de avanço social, uma sociedade patriarcal de tradição machista como a brasileira. O que a senhora diria para os brucutus? Eu diria para os brucutus, primeiro lembrar que é uma provocação do professor Aires, o brucutu, mas o segundo que ser um brucutu não é um destino. Ela pode ser um objeto de transformação. Ninguém nasce um homem bruto, ninguém nasce um homem violentador. Nós nascemos pura potência de transformação. Estúdio Uniceub recebe hoje Weimar Pettingil, uma figura conhecida em Brasília por sua atuação na área esportiva. Inclusive, ele foi um dos atletas que carregou a tocha olímpica aqui em Brasília. Está aqui a tocha, né, Weimar? Nós vamos conversar um pouquinho sobre Olimpíadas, vamos conversar um pouquinho também sobre de que maneira o esporte pode ajudar na vida das pessoas com necessidades especiais. Weimar, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio Uniceub. Weimar, o que significa para o esporte brasileiro a realização das Olimpíadas aqui no país? Antes de falar de Brasil, acho que é importantíssimo falar sobre as Olimpíadas no contexto geral, né? É o ápice da história esportiva mundial, está ali dentro do espírito olímpico, né? Esse evento que acontece há tanto tempo e começou na Grécia Antiga como forma justamente de você gerar paz. Então você imagina que eram cidades guerreando e elas suspenderam momentaneamente a guerra para disputar. Para tudo. Acende-se uma tocha, enquanto o fogo, essa chama estiver ardendo, nós estaremos competindo de uma forma humana, de uma forma com regras, né? Você imagina trocar a morte pelo esporte. E eu acho que esse conceito, que é a essência das Olimpíadas, ele tem que ser lembrado também, porque quando nós, depois da história da Copa do Mundo, e se discutiu tanto do legado da Copa do Mundo, quando você fala assim, agora ainda por cima vai fazer as Olimpíadas, e tem muita gente contra, e eu entendo também esse lado, mas acho importante lembrar da essência das Olimpíadas. E eu acho que o Brasil está num momento muito oportuno para poder realizar as Olimpíadas, porque a gente está travando também uma guerra contra a corrupção, uma guerra por um país melhor, por um país onde os valores sejam levados em consideração de uma forma diferente. Então eu acho que as Olimpíadas, aí sim falando do Brasil, eu fico muito feliz, estou numa expectativa muito grande das Olimpíadas aqui, porque eu acho que você vai trazer não é mais o exemplo que aconteceu em Pequim, ou que aconteceu no Canadá, não, é aqui, vai acontecer aqui. O que muda no esporte brasileiro? Eu acho que muda muito uma lição de casa que eu sempre falei, assim, nós, principalmente quem está envolvido com a mídia, nós precisamos aprender que não existe um só esporte, existem vários esportes. E quando você diz para uma criança que, por exemplo, futebol é tudo, e você ensina essa criança desde pequeno que quando ele crescer ele vai ser jogador de futebol e ele é frustrado porque o funil é gigantesco, você
está eliminando o esporte praticamente da vida daquela pessoa. Você tem uma relação muito interessante com pessoas portadoras de necessidades especiais. O que o esporte pode fazer para melhorar a vida dessas pessoas? Né? E como a gente valoriza esses atletas, a exemplo do que já ocorre no resto do mundo? Professor, eu venho ainda de uma família muito envolvida com esporte. E eu fui me dar conta disso depois que as coisas aconteceram. Um belo dia eu falei, poxa, a minha mãe, professora de educação física, funcionária do Ministério dos Esportes, e começou a história do esporte de rendimento para atletas portadores de necessidades especiais há, sei lá, 25, 30 anos atrás. E de repente eu me toquei que a história que ela começou, eu estava dando sequência ao convidar um deficiente visual para fazer uma viagem de 1.700 quilômetros de bicicleta comigo. Essa viagem me rendeu mais do que uma grande amizade, me rendeu uma visão diferente do mundo. Então eu entrei... Por meio de uma pessoa que não enxergava. Para você ter uma ideia, eu entrei sem saber se eu poderia chamá-lo de cego, se eu estava sendo ofensivo ao chamá-lo de cego. E eu saí de lá entendendo que ele percebe o mundo tanto quanto eu, ou ainda melhor, porque tem uma série de sutilezas que nós, bem entre aspas, normais, não temos. Eu espero sinceramente, como legado da Copa, das Olimpíadas, desculpe, que a gente possa construir uma história diferente para todo mundo, né? Neymar, muito obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite. Né? Vamos botar aqui a mão na tocha aqui para dar sorte, que venham muitas medalhas. Né? Estúdio Uniceub volta na próxima semana com um novo convidado. No último bloco do programa TV Uniceub, você vai conhecer a banda Eufória. Não saia daí. Eles são alunos de Direito, Jornalismo e Psicologia, mas fora do campus são a banda Eufória, que já tem estrada, CD, videoclipe e vários shows agendados. Como conciliar isso tudo? Eles contam um segredo pra gente. Sou Rafael Durão, eu tenho 19 anos e faço Psicologia na UNB. Sou José Karnikowski, tenho 24 anos e sou formado em Direito. Meu nome é Bruno Santa Rita, eu faço jornalismo no Uniceub. Meu nome é Pedro Ferreira, formado em Relações Internacionais no Uniceub e faço Direito no Uniceub. Não vou desistir de tudo que vivi até aqui por nada. Eu me formei em Direito no final do ano, né? E acabei de passar na OAB. Eu pretendo advogar e, se não advogar, vou fazer alguma prova voltada ou para defensoria ou para algum tipo, algo que eu possa me dar mais estabilidade e que eu possa me dedicar mais à música, porque é o que eu gosto mais de fazer. Eu tô no CEUB desde 2008, né, quando eu entrei para fazer Relações Internacionais. Aí 4 anos de curso, foi bem puxado, mas percebi que não era o curso que eu queria mesmo. E aí eu resolvi fazer Direito e tento conciliar com a banda essa questão acadêmica, porque cada um estuda em um horário, às vezes a gente tem que ensaiar depois da aula à noite, de madrugada, ou então sábado e domingo, assim. Formando em Direito, eu pretendo ou advogar ou trabalhar no Ministério Público, né? Eu sempre tive dúvida entre letras e jornalismo, porque eu sempre gostei muito de escrever, né? E eu sou apaixonado por esse curso. Apaixonado pelos professores do CEUB, assim, a gente tem professores lá que inspiram a gente mesmo. Pelo motivo do jornalismo, né? Que, como meu professor falou, você entrou no jornalismo querendo mudar o mundo, por mais que às vezes você não consiga, né? E, pô, é a minha cara, é o que eu quero pra vida. Geralmente a gente marca, tipo, a gente intercala os horários, né? A gente monta uma agenda no Google, né? Pra gente fechar os horários de todo mundo, pra ver onde é que tem aquele espaço, né? E aí os espaços sempre são tipo, sempre à noite, quarta-noite, assim. Ou então no final de semana de manhã, a gente sai também, sábado
às 10 ou do domingo às 10. Desde que a gente tentou deixar a coisa mais profissional, levar profissionalmente, a gente decidiu, não existe profissionalismo sem ensaiar pelo menos uma vez por semana, no mínimo assim, uma vez por semana. Porque acho que assim, sem essa rotina você acaba deixando a desejar, sabe? Se você tá lá sempre ensaiando, você cria aquele entrosamento. Eu tava até falando com o Rafa ontem mesmo, né? Sobre, tipo, como o jornalismo ainda tem aquela área de cultura que você pode falar sobre isso, e música é cultura, né? Então dá até pra conciliar a arte com o seu trabalho, né? Teve uma palestra no CEUB que eu tive com a escritora Isabela Andrade, que ela é jornalista, e ela conseguiu conciliar muito bem, ela é uma escritora e jornalista. A gente se inspira em arte, mas também se inspira na vida. Porque, por exemplo, eu trabalhando na defensoria, tem muito caso assim que eu leio e às vezes muito trágico, que inspira, sabe? A música também expande os horizontes. E para você trabalhar o direito, não é só você pegar a lei seca e aplicar. Você precisa de ter uma interpretação, de ter uma outra visão da vida, entendeu? O direito abre a visão para a vida, assim como a música também abre a visão para a vida. Pensando no jornalismo, assim, como ele influencia na música, para mim, eu penso muito nas histórias que eu conheço quando vou apurar alguma matéria, né? Teve uma matéria que eu fiz muito interessante sobre a literatura dos brasilienses, né? E aí isso me trouxe essa vontade de escrever esse conto que a gente fez na música, né? Ele escreveu a música e aí fui lá e escrevi o conto em cima da música porque eu tive esse contato com a literatura e tal. E como é uma via de mão dupla, eu acredito que assim, o mundo seria muito chato sem arte, né? Imagina tipo um prédio sem arquitetura, um jornalismo sem uma pontinha de literatura. Tudo vai ser diferente, essa é hora de mudar. Rola muito de o Zé já chegar, de alguém já chegar com a música meio pronta, assim, com já melodia e letra, dependendo, só que no violão. Aí a gente junta todo mundo, porque quando chega assim, chega só com a cara de uma pessoa, né? A pessoa que trouxe isso. Aí a gente junta e em cima desse esqueleto a gente vai colocando a nossa influência. E essa interação nossa de comer junto, dormir junto, sei lá, beber junto, fazer alguma coisa junto, isso, saca, junta a gente no sentido de compor, no sentido eufória, né? Porque aí a gente acaba compondo no que a banda propõe. Não importa o que a gente faça, nossa vontade mesmo é deixar a nossa marca. Se for fazendo psicologia, direito, jornalismo, a gente quer mesmo fazer algo de bom que represente algo pra gente. Essa é a nossa vontade. Eu vi o fim, e não é assim que tudo acaba. Procuro uma saída, alguém me mostra a luz. Este foi o programa TV Uniceub. No próximo domingo, às 10 horas da manhã, a gente se encontra de novo aqui na TV Bandeirantes. Até lá!